Gente, a gente vai começar falando um pouquinho das eleições municipais, porque agora pela manhã, como eu mencionei, a Força Sindical de São Paulo faz um evento para confirmar o apoio à candidatura do atual prefeito de São Paulo, que tem também o apoio da ministra do governo Lula, Simone Tebet. Esses apoios do governo federal já estão definidos. Enquanto Lula e o Haddad vão de Guilherme Boulos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, diz que vai ser uma honra apoiar a candidatura de Tabata Amaral. Inclusive, a pré-candidata vai fazer um evento no próprio dia 25 de janeiro com Alckmin, Márcio França e Datena. Mano Ferreira, bom dia. Bom dia, Paulinho. É isso aí. A disputa desse ano está só começando e, de partida, esses apoios são muito importantes para a configuração dos palanques, a partir de onde cada candidato vai tentar convencer as parcelas do eleitorado indeciso de que merecem a confiança. No caso da Força Sindical, acho que o que mais chama a atenção é que a gente está acostumado com o fato de que sindicatos, em geral, apoiam o candidato mais à esquerda. Então, seria natural, na percepção de primeira vista, que todos os sindicatos apoiassem Guilherme Boulos. Mas a Força Sindical vem já há vários anos fazendo uma espécie de caminho alternativo ao caminho tradicional dos sindicatos. Vale lembrar que a Força Sindical apoiou o impeachment da então presidente Dilma, o que já é uma diferença bastante clara daqueles sindicatos ligados à CUT, que apoiam tradicionalmente quem o PT manda. Então, é curioso, mas não é tão surpreendente que a Força Sindical faça um caminho alternativo à CUT. Ô Nelsinho, pelo que eu apurei com alguns integrantes da pré-campanha do Ricardo Nunes, eles dizem o seguinte: uma das coisas que vai ter nas peças publicitárias da campanha eleitoral deste ano é aquele videozinho do Haddad recebendo o apoio do Maluf, você lembra? Que repercutiu muito e tal. Eles querem fazer, Pepe, uma correlação disso com a história da Marta e do Boulos. Tem efeito eleitoral ou não? Eu acho que mais na velha guarda, né, Paulinho? Porque a maior parte da população mais jovem só sabe do Maluf pelas histórias, pela aquela rivalidade que existia antigamente. Pelo pastel do Maluf de Campos do Jordão, que o Paulinho conhece muito bem. Belíssimo pastel. Exato. Mas, assim, na velha guarda ainda tem aquela coisa do Maluf. Rota na rua e aquela discussão toda com as obras feitas pelo Maluf, né? Em São Paulo tem muita coisa ainda que é do legado da gestão do Maluf. Mas acredito que para essa campanha isso não vai ser determinante, isso não vai mudar muito o cenário político. Vai ser, claro, um elemento em muitos outros que vão temperar essa disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas não com força para mudar o cenário. Agora, quem esteve na emissora hoje foi Kim Kataguiri, Pepe. Você acompanhou? O que você achou aí da entrevista do candidato a prefeito? Não precisa olhar para o Renato Batista, não. Não, assim, eu sou defensor de maior quantidade de candidatura possível. Eu estou cansado dessa falsa polarização entre o petismo e o bolsonarismo, que infelizmente, né, com o Lula entrando na campanha para o Boulos e o Bolsonaro entrando na campanha para o Nunes, nós vamos ficar novamente refém dessa falsa polarização. Então, toda candidatura que tenta romper essa polarização ficcional, não é? Seja Tabata Amaral, seja o Kim Kataguiri, eu sou favorável. E a pré-campanha do Kim, Paulinho, fazendo discussão aprofundada sobre a cidade de São Paulo, trazendo pessoas para debater de forma aprofundada questões relacionadas com segurança pública, com economia, eu acho muito salutar. Então vejo sim com bons olhos, né? Infelizmente, eu sinto que essa candidatura não vai decolar. Mas quanto mais pessoas puderem participar desse cenário político de São Paulo, vai ser saudável para a Prefeitura de São Paulo fugir do tradicional, né? Boulos e Nunes, Bolsonaro e PT. E aí, Renatão, como é que você viu aí essa entrevista e esse cenário hoje em São Paulo? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o Ricardo Nunes e o apoio da Força Sindical. O governo Ricardo Nunes deve estar indo muito bem, viu, Paulinho? Eu que não estou sabendo. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo também não estão sabendo. Porque todos os partidos, à exceção dos de esquerda, estão indo apoiar o Ricardo Nunes. A gestão deve estar muito boa, né? Não deve ter nenhum interesse em subprefeituras, em secretarias, em cargos na administração pública. Não deve ser nada disso. Deve ser porque a gestão está maravilhosa. Você que está andando aí nas ruas de São Paulo, que está vendo como está a zeladoria na cidade de São Paulo, deve estar muito satisfeito, porque está todo mundo querendo apoiar ele.
Sobre a entrevista do Kim Kataguiri, assisti a entrevista hoje no Jornal da Manhã, eu sou suspeito para falar, mas acho que ele foi muito bem, falou bastante sobre segurança pública, falou sobre o apoio dele dentro do partido do União Brasil, que é colocado muito em discussão, que é colocado muito em xeque nas discussões sobre a eleição da Prefeitura de São Paulo, e eu acho que ele pôde esclarecer isso e mostrar que ele sim tem apoio para ser o candidato do União Brasil à Prefeitura de São Paulo. Agora o PP, o Boulos está light em 2024. O que está acontecendo, hein? Não, o Boulos está fazendo o movimento que o Lula fez no ano 2000, né? Mudar completamente o perfil, né? Sendo muito mais pacífico, muito menos extremista. Então, quem quer colocar a pecha do Boulos de extremista hoje é a mesma pessoa que iria colocar a pecha do Lula de extremista em 2000. A gente sabe exatamente, por exemplo, né, que não tem nenhum político mais capitalista do que o Lula. Né? Não tem nenhum político que agrada mais a elite financeira e intelectual do Brasil do que o lulismo. Mas você acha então, o Boulos extremista? O Boulos é muito mais extremista que o Lula. Eu acho que o Boulos saiu dessa pecha, já não é mais aquele extremista. O Boulos hoje é um Faria Limer, né? Bolinhos, paz e amor. O Boulos hoje é Bolinhos, paz e amor. Não dá pra você colocar essa pecha no Boulos, não. Mas o engraçado dessa campanha, Paulinho, que a gente vai ver, os marqueteiros trabalhando, né? Quando você espreme a posição, por exemplo, pergunta pro Boulos o que ele achou da postura dos sindicatos que fecharam o metrô em protesto contra a privatização da Sabesp. Vamos ver se ele é moderado ou se ele é radical. Nada a ver. Nada a ver. O que é que ele achou da postura do pessoal que queria quebrar o vidro da Alesp para impedir a votação da privatização da Sabesp? Vamos ver o que ele acha. Hoje é porque... Tá, ele é contra. Ele é contra. E por que essa base ainda o apoiaria, sendo ele contra? Que base apoiaria? Porque não tem outra... Claro que a base sabe que é um miguezinho de campanha. Não, Nelsinho, é porque não tem outra opção. Tá bom. Não tem outra opção. Você pega o cenário. Você pega o cenário de quem vai ser candidato à eleição de São Paulo, é o Nunes e o Boulos, e a Tabata. Quem que você acha que essa base vai apoiar? Claro que vai ser o Boulos. Naturalmente vai ser o Kataguiri. Você está esquecendo dele. O Kataguiri é capaz que não tenha a candidatura, não. Você está torcendo. Não, eu tô torcendo para ele sair, como eu coloquei aqui. Quanto mais pessoas saírem para romper essa odiosa polarização, eu sou a favor. Bem. Juju, o que a senhora tá rindo por aí, hein? Tanta coisa passou pela minha cabeça aqui. Bom dia a todos. E aí, meu amor, faz um pouco da análise aqui do cenário em São Paulo pra gente. Eu acho muito bonitinho. O PP, ele ama muito Boulos, né? Assim, ele falar que o Boulos não é extremista... Não, vamos lembrar que o Boulos foi aquela pessoa que invadiu o Fiesp, né? Vamos lembrar que o Boulos é aquela pessoa que fez um movimento Não Vai Ter Copa, que já fez diversas invasões. Se isso não for ser extremista, eu não sei mais o que a gente poderia definir como extremismo. E não tem como a gente apagar o passado, né? Ele poderia até fazer uma meia-culpa, falar que amadureceu... Ele não é mais aquele filhinho de papai que estava acostumado a fazer tudo, que o papai ia lá e consertava tudo para ele. Mas o fato é que o histórico dele diz isso, né? E agora ele tentar fugir dessa pecha de extremista, sinceramente, não dá. Não tem marketing político que consiga apagar o passado. Não precisa ter nenhum tipo de fake news para trazer essas imagens à tona e mostrar de fato quem ele é. Uma pessoa que usa de qualquer recurso possível para atingir os objetivos dele. Esse nome de vice do Ricardo Nunes, hein? É uma incógnita. Mas eu acredito que ele vai esperar mesmo até os 45 do segundo tempo para saber primeiro se sai ou não a candidatura do Kim Kataguiri, porque se sair uma candidatura mais à direita do que a dele, naturalmente ele vai precisar olhar para esse público, daí seria um vice mais de direita. Agora, se ele garantir que não sai nenhuma candidatura viável mais à direita, aí ele vai explorar o cargo de vice para alguém que some votos no centro e na esquerda. É o que eu imagino para a campanha. Daí porque eu acho que ele estava dando um banho-maria na Marta Suplicy e não tinha fechado com ela, justamente por conta dessa indefinição. Então, ainda que o Kim não consiga partido e não saia, ele já está influenciando na campanha de alguma maneira. E aí, muitos nomes são cogitados, né? A gente viu do delegado Nico, que é uma possibilidade. O Bolsonaro fez uma indicação do Coronel Melo, que foi comandante da rota, foi depois chefe do CEAGESP recentemente, um nome
indicado pelo Bolsonaro, não sei se ele vai ter esse poder de fato, cravar o nome na vice do Ricardo Nunes, e esses tantos de partidos interessados, né? A gente tem cerca de 5 ou 6 partidos nessa campanha do Ricardo Nunes. Sim. E, claro, todo mundo querendo colocar ali um pezinho na chapa. PP, saiu no jornal Folha de São Paulo o nome de Raquel Galinatti para vice de Ricardo Nunes. Como é que você vê isso? A política sendo realizada, né? Eu vejo com naturalidade. A Raquel Galinatti, querendo ou não, era uma pessoa que dialoga muito com a base da direita, com a base das pessoas que têm uma certa preocupação com segurança pública, não é? Tudo bem que eu acho que a bolha dela é limitada a essas pessoas, né? E na minha opinião, o Ricardo Nunes, ele tem que procurar pessoas que consigam somar muito mais perfis do que somente aquelas pessoas que batem no peito e falam de forma uníssona e única, com uma monotemática sobre segurança pública. Mas se o Nunes quiser realmente dialogar com esse pessoal, e é bom lembrar que segurança, mulher. É bom lembrar que segurança pública é uma realidade no Brasil, né? As pessoas estão muito preocupadas com segurança pública, a sensação de insegurança aumentou, a Raquel Galinatti é uma mulher. Questão desse cenário, né, é o nome que está aí à disposição. Agora, o Datena está firme com a Tabata, hein? Pelo menos até o dia 25 de janeiro. O apoio parece garantido. Agora, se ele realmente será candidato a vice, aí é muito mais complexo, porque a gente sabe que ele teria que abrir mão da posição que ele tem como apresentador, a carreira que ele tem. E aí é muito mais difícil você dizer que ele, que em diversas outras ocasiões preferiu a carreira, a possibilidade de ser ele o candidato, vai abrir mão da carreira para estar na vice, é difícil de imaginar. Vai dar cavalo de pau de novo, você acha, mano? Não vai de novo? Não, ele pode apoiar, mas tirar o nome fora, entendeu? Não vai ser ele o candidato em si, mas ele vai estar no palanque como cabo eleitoral, possivelmente. Esse ano tem uma diferença, porque nos anos anteriores ele estava dizendo que ele ia ser candidato, que ele estava bancando. Agora ele vai participar de um evento de uma outra candidata, né? Tem aí uma diferença, porque aí não há necessidade dele sair da televisão. Ele se coloca como vice, né? Alguém. Como candidato a vice. Ele está se colocando. Tanto é que o Márcio França, quando divulgou a filiação dele, disse que era a chapa Tabatena. Né? E, belo nome de chapa. Olha, Tabatena. Olha, Paulo Matias, não me parece muito bom, mas assim, o Datena já desistiu várias vezes e não vai ser agora que ele vai ser candidato. Eu vejo isso muito mais como estratégia da Tabata para tentar se catapultar nas pesquisas eleitorais, porque o Datena sempre sai com uma boa porcentagem e depois desiste. Tem uma questão interessante sobre isso. É a única chapa que se vê que dialoga com todo o setor da sociedade. A Tabata fala bem com a direita, com o centro, com a esquerda. Datena fala bem com a parte da direita também. Ou seja, essa é uma união pragmática. É uma chapa pragmática que consegue dialogar com vários setores da sociedade. Tira voto de todo mundo. Mas não dá para falar com todo mundo. Sangue, não dá para falar com todo mundo, tem que ter posição. Quando a Tabata for cobrada na campanha por que ela votou contra o fim das saidinhas, ela vai ter que responder, e quem é de direita não vai gostar de saber da resposta e do voto dela. Quando perguntarem para ela por que ela não votou, aliás, votou contra o projeto que aumenta pena para roubo e furto, ela vai ter que se posicionar. E quem é de direita não vai gostar desse posicionamento. Quando ela estiver na campanha e for questionada sobre isso é periférico, isso é periférico? Você mesmo disse que segurança pública é um assunto que está em voga, agora é periférico. Mas segurança pública... As pessoas precisam saber do voto da Tabata no projeto que aumentou pena para roubo e furto e na saidinha temporária. Essa questão de aumentar a punição, todo mundo sabe que não leva a lugar nenhum. Se você quiser discutir segurança você está entrando no mérito aqui da questão. Você acha que não tem que aumentar a pena de nada e que as pessoas não têm que nem ir para cadeia. Aí é a sua opinião do mérito. Eu fiz a opinião do ponto de vista político, de quem defende essas pautas. Quando souberem que a Tabata Amaral votou dessa maneira nessas pautas, essas pessoas não vão ter o menor simpatia com ela. Ao mesmo tempo, votou a favor da reforma da Previdência contra a esquerda, votou a favor de vários assuntos. Não, votou pela lógica. Relacionado à direita contra a esquerda. Ou seja, a Tabata, ela consegue sim, cara, ter esse discurso meio dúbio
que para ela, nesse momento de polarização, facilita ela, favorece ela. Mas é justamente por isso, porque ela tem essa resistência, esse histórico de votação, que ela precisa de um vice como o da Atena, ou alguém parecido, alguém da área de segurança pública. De repente, o delegado Palumbo, nosso colega, alguém que venha com esse voto que ela não tem. O delegado Palumbo não seria vice da Tabata. Ou qualquer outro que tem esse apego popular de segurança pública, de criminalidade, de contrabandido, como o da Atena tem. Por isso mesmo é que ela precisa de um vice como esse. Eu posso só fazer um comentário sobre isso? Rapidamente. Porque eu acho que não dá pra juntar uma coisa com a outra e pronto, tem um boneco ali pronto. Acho que as coisas não são assim. Quando elas são colocadas, vão mostrar incoerência. Olha, o seu vice defende uma coisa que a candidata a prefeita não defende. Isso fica absolutamente incoerente. Isso já ocorreu na eleição de 2016, quando o André Matarazzo virou vice da Marta Suplicy.